João capítulo 5, versos do 1 ao 14. João capítulo 5, versos do 1 ao 14. Quem achou, diga amém. Amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, numa vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos, diga 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Diga, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amados, o encontro desse Jesus que estava enfermo há 38 anos, encontra num lugar chamado Betesda, que o significado é casa de misericórdia. E é muito importante nós entendermos isso, porque você já deve ter visto esta definição, que graça é receber aquilo que nós não merecemos, ou não merecíamos. Não merecíamos nada da parte de Deus, e Deus enviou Jesus para nos alcançar. Isso é graça. E misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. Merecíamos a morte por causa do pecado. E não recebemos a morte, recebemos misericórdia. Então, graça é receber o que não merecíamos, e misericórdia é não receber aquilo que merecíamos. A história deste homem, que a Bíblia não diz o nome, mas que estava enfermo há 38 anos, na grande verdade, é a história do Evangelho. É a minha história e é a sua história. Aquele homem enfermo, e é bem provável que tinha muita dificuldade para se locomover, não conseguia andar. Diz ele a Jesus que sozinho ele não conseguia, e parece que também não tinha ninguém que o levasse quando as águas se moviam. Porque todo mundo ali tinha um único interesse: salvar a própria pele, dar jeito na sua própria situação. Importante nós sabermos desse texto que essa questão da água que se movia era uma tradição da época, não significava que o milagre de fato acontecia. As pessoas acreditavam nisso. Há uma tendência em nós em sempre buscar algo, né, uma crença, uma necessidade de culto em nós, que foi o próprio Deus que colocou. E é a nossa história porque a nossa essência pecaminosa é da mesma forma. Não havia nada em nós para que Deus se agradasse de nós. Não havia nada em ninguém que pudesse fazer algo por nós para mudar a nossa história. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e estávamos destinados à morte. E é neste lugar que Jesus vem. Então, note uma coisa interessante: este homem está atrás de uma tradição, buscando um mover de águas num tanque, e é o próprio Jesus que vai ao encontro deste homem.
Não é uma ação do homem em direção de Deus, mas é uma ação de Deus na direção do homem. E isso é graça, isso é graça. É graça, amém? Foi Jesus que foi ao encontro dele. Esses dias, lendo um livro, vi uma perspectiva completamente diferente da parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho mais novo que pede a herança antecipada para o pai e sai para o mundo e gasta toda a herança dele com coisas que não devia gastar. O filho mais velho fica em casa e um dia esse filho mais novo, arrependido, ele volta para casa e o filho mais velho, ao invés de se alegrar com o pai, ele se entristece e cobra do pai, dizendo: eu fiquei aqui todo o tempo e agora você está recebendo ele como se nada tivesse acontecido. Na verdade, quando Jesus está ensinando ali naquela parábola do filho pródigo, o autor desse livro trazia uma perspectiva dizendo assim, que o papel do filho mais velho, naquele momento, seria ver o irmão mais novo se perdendo e dizer o seguinte para o pai: pai, eu estou vendo a aflição do teu coração, pois eu vou deixar tudo aqui e vou buscar o meu irmão que estava perdido. Mas não foi essa a atitude daquele jovem, mas foi exatamente essa a atitude de Jesus. Como irmão mais velho, ele vai em busca do irmão que havia se perdido. Sabe quem é esse irmão perdido? Esse irmão perdido sou eu, e esse irmão perdido é você. E Jesus veio ao nosso encontro. Você está entendendo o que é graça? E isso é maravilhoso. Jesus veio nos resgatar. Esse texto de João capítulo 5 ainda nos mostra coisas preciosas. Primeiro, que Jesus está acima das tradições. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus está acima das tradições. No texto você nota pelo menos duas tradições. Primeiro, essa questão do mover das águas. E segundo, diante do milagre estabelecido, um homem que todo mundo conhecia, que não andava há 38 anos, ele foi curado. E os religiosos daquela época, ao invés de se alegrarem com o milagre que estava acontecendo, eles estão preocupados que era sábado e não podia carregar, não podia fazer esforço nenhum. Mas Jesus está acima das tradições. E sabe o que é maravilhoso? As pessoas que vão descer hoje as águas do batismo, elas também venceram as próprias tradições. Sabe que a gente adia muitas vezes as decisões em Deus, porque nós também ficamos presos nas tradições, nas heranças familiares, nos conceitos religiosos que nós fomos aprendendo durante a vida, coisas que praticamos sem ao menos saber por que nós praticamos, simplesmente recebemos como herança e não fazemos nenhum tipo de crítica sobre aquilo que estamos recebendo. Mas hoje, pela graça de Deus, um grupo vai descer as águas do batismo, porque disse não às tradições e disse sim para Jesus. Amém, queridos? E isso é maravilhoso. Interessante, crendices que nada tem a ver com a Bíblia. E eu quero aproveitar para te dizer, tudo que te ensinam, você tem que passar pelo filtro da Bíblia. Eu tenho dito isso várias vezes aqui. Não aceite qualquer coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Que os bereanos eram mais nobres do que todos os cristãos da época, porque eles ouviam com interesse a palavra, mas depois eles abriam a palavra e iam conferir, para ver se aquilo que estava sendo ensinado estava de acordo com a palavra. Então vencemos as tradições e nos entregamos a Jesus, e então aí o milagre começa a acontecer na nossa vida. Se você crê nisso, diga amém. Jesus está acima das tradições, e nós precisamos dizer não para as tradições e dizer sim para Jesus. Amém, queridos? É muito interessante, Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome,
Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. O nome de Jesus está acima de todo nome. De todo nome. Você aprendeu nomes que você deveria reverenciar durante a sua prática de tradições, pois a palavra de Deus está dizendo a você nesta manhã, o nome de Jesus está acima deste nome, ou destes nomes. É ao nome de Jesus que nós devemos nos dobrar. Nenhum milagre acontece através de outro nome. Os milagres que acontecem através do nome de Jesus. Colossenses 2, de 6 a 9, ora, olha as palavras do apóstolo Paulo, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, neles radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. E aí vem um alerta, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que nós devemos seguir? Nós devemos seguir a Cristo. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo nos alerta, diga não às tradições, aquilo que tentam colocar. Olha, os religiosos da época eram tão assim que diz que nem estava lendo num comentário histórico, qualquer coisa que a pessoa resolvesse carregar num dia de sábado, ela era punida por aquela prática. Havia um número de passos que a pessoa podia dar, no máximo tantos passos. Olha, isso vai aprisionando o ser humano. E quando Jesus vem, ele vem nos libertando de todas essas coisas. Preste atenção nesta frase, Jesus é o caminho, mas quem caminha por ele é você. Jesus é o caminho, mas quem caminha por ele é você. O texto também nos mostra uma segunda coisa, que Jesus está acima do tempo. Diga amém para isso. Aquele homem estava enfermo há 38 anos. Sabe qual é o diagnóstico de 38 anos? Não tem mais jeito. Vai ter que viver sempre assim. Não tem solução, não tem jeito, nada muda. Não é verdade. Jesus está acima do tempo. O tempo que eu e você vivemos se chama Cronos. Mas o tempo em que Jesus e a Trindade viva, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se chama Kairos. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós então passamos a viver nessa nova medida de tempo, não apenas no Kairos, neste tempo que nós contamos, mas nós passamos a viver não apenas no Cronos, mas no Kairos de Deus. E no Kairos de Deus é que a eternidade começa a ser gerada nos nossos corações. Amados, o batismo daqui a pouco vai fazer com que muitas pessoas, dessas que descerão as águas, acessem o Kairos de Deus também sobre as suas vidas. Amém? E isso é maravilhoso. Jesus está acima do tempo. Então, não diga ou não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua cura. Jesus está acima do tempo. Este homem foi curado 38 anos depois da enfermidade chegar na casa dele. Eu não sei há quanto tempo você está lutando com aquilo que você está lutando, mas nesta manhã eu quero te dizer, Jesus está acima do tempo. Num encontro real contigo, ele pode mudar o seu futuro e a sua eternidade também, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então não desista. Não desista dos projetos de Deus. Não desista. Deus honra aquele que é fiel. Deus honra aquele que persevera. Você vai ver. E presta atenção. Sabe qual que é o grande engano desta vida? É achar que nós vamos colher tudo neste cronos que nós estamos vivendo. Cada postura de fé que você tem, cada vez que você permanece no seu casamento, cada vez que você crê pela vida do seu filho, cada vez que você não desiste do Senhor, tudo isso está sendo registrado na eternidade. E um dia o próprio Deus vai te honrar diante de todo mundo. Amém, queridos? Nós somos imediatistas, mas Jesus está acima do tempo. E o texto ainda nos mostra que Jesus nos libera para o nosso futuro em Deus. Interessante a pergunta de Jesus. Olhando aquele homem com 38 anos que estava enfermo, Jesus pergunta a ele, você quer ser curado?
38 anos, eu venho aqui todo dia, que pergunta é essa? A mente do homem está presa naquilo que é racional, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Eu sozinho, eu não consigo. Mas faz sentido a pergunta de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Ele nos cura, a cura também traz responsabilidades. Ninguém mais vai te carregar, ninguém mais vai te dar comida na boca. Agora as pessoas vão criar expectativas com relação a você. Toda a liberação da parte de Deus traz consigo a bênção e traz a responsabilidade da bênção. Por isso a pergunta. Tem gente que simplesmente não quer ser curado, porque não está preparado para o novo. Ou tem gente que não é curado, porque Deus sabe, se curar agora vai se complicar depois. Faltam coisas para ser trabalhadas no caráter ainda. Mas quando você diz, Senhor, eu estou pronto, eu quero ser curado, eu tenho a tua perspectiva do novo, daquilo que é eterno, eu quero. Então a atividade de Deus é ativada em nossos corações. Sabe o que o texto nos mostra? Que depois, perguntam para ele, quem foi que te curou? Ele não sabe. Ele não sabe, ele só sabe que ele foi curado. Mas depois, lá no verso 14, diz que Jesus encontra ele de novo. E preste atenção nas palavras de Jesus. Verso 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amado, Jesus nos libera para o nosso futuro em Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para este homem? Não tem caminho de volta. Não tem caminho de volta. As pessoas me perguntam, pastor, será que eu estou pronto para batizar? Olha, nós nunca vamos estar prontos, sabia disso? Eu não estou pronto. Estou 32 anos caminhando com Jesus, não estou totalmente pronto. A minha resposta para essas pessoas que perguntam sobre o batismo é o seguinte: Jesus é um caminho sem volta para você. Não é se você está perfeito, não é se está tudo em dia na sua vida, não é se você não vai alcançar um padrão de santidade. Aliás, é o seguinte: enquanto você ficar esperando, nada vai acontecer, porque a Bíblia não se move desse jeito. Ela se move através de passo de fé e de compromissos que eu faço com o próprio Deus. Quando eu dou um passo de fé, então Jesus dá uma palavra para nós, dizendo assim, preste atenção. Jesus pega aquele homem enfermo há 38 anos, pergunta para ele se ele quer ser curado, ele diz que quer, Jesus o cura, imediatamente. Depois Jesus o encontra e agora chama a atenção dele, dizendo, eu estou te liberando para o teu futuro em Deus. Salmo 139, verso 16, a palavra de Deus diz que Deus escreveu a nosso respeito. Ele parou tudo o que estava fazendo, e quando você era substância informe no ventre da sua mãe, Ele já sonhou, Ele já planejou com você. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós começamos a alinhar a nossa vida com os planos de Deus. Esse homem demorou 38 anos, preso na enfermidade, preso nas tradições, mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus o cura e diz, agora você está liberado para ir ao encontro do teu destino em Deus. Amém, queridos? Você recebe esta palavra? Jesus está acima das tradições. Jesus está acima do tempo. Que o teu coração seja fortalecido nesta manhã. E o encontro com Jesus ativa em nós, nos libera para o nosso futuro em Deus.